Olá a todos. É na minha sincera alegria e satisfação que vos quero saudar em primeiro lugar e a explicar também como vou a gravar este áudio. Eu sou Susana, também conhecida por Suzy e Sussu, e muitos de vocês irão reconhecer a minha voz e outros estarão a ouvi-la pela primeira vez. Antes de vos dizer o porquê deste áudio e a mensagem que vos quero passar, assim como os vídeos, links e PDF realizado, quero-vos pedir que me escutem até ao fim, de coração aberto e mente aberta. É realmente extremamente importante que assim seja e assim o façam. Quando julgamos antes do tempo, perdemos grandes chances de coisas boas em nossas vidas e somos injustos também quanto ao nosso julgamento. Ultimamente, conforme é de vosso conhecimento, o Facebook tem sido invadido de publicações da vinda do Papa Francisco a Portugal. Postagens de fotos dos peregrinos que foram a Fátima, mensagens dos mesmos, correntes a Nossa Senhora de Fátima, enfim, uma série de coisas. Aproveitando esse mesmo facto, e já que está na moda falar do Papa Francisco, achei que o timing seria perfeito, seria ideal, até porque já não há muito tempo para nós aqui na Terra, nesta primeira vida. E aproveitando toda esta euforia que quase parou o país, também agora eu gostava de vos alertar a todos o perigo em que vivemos. Esta mensagem são para todos os cristãos católicos, cristãos evangélicos, não esquecendo que todas as igrejas evangélicas, batistas, adventistas, presbiterianas, etc., são fundamentadas na doutrina católica, ateus e agnósticos, e todas aquelas doutrinas que desconhecemos, doutrinas orientais, nomeadamente o budismo. O que vos vou dizer não será surpresa e novidade para muitos de vocês, mas é uma mensagem que quero fazer chegar a todos, porque Cristo é de todos os que o quiserem receber no seu coração. E se nosso Jesus Cristo morreu por nossos pecados, Ele perdoa nossos caminhos tortuosos e enquanto há tempo, podemos sempre nos arrepender e nos voltar para Ele. Para quem não sabe, estamos a viver os tempos de Apocalipse, do último livro da Bíblia. E pelo andar da carruagem, estamos a chegar mesmo muito perto do fim. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não lê e nem estuda a Bíblia, as Sagradas Escrituras. E por esse mesmo motivo, andam de olhos fechados na fé. Eu, pessoalmente, não sigo nenhuma religião, nenhuma denominação cristã ou qualquer outra. Estou mesmo fora do sistema religioso. Simplesmente esforço-me por seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Sou cristã, só e quanto basta. Aliás, podem constatar no meu Facebook, foi criado em outubro de 2013, que eu indico na minha cronologia que as minhas crenças religiosas indicam que tive educação católica, mas que acima de tudo, se é que bem compreendem a frase, sou cristã. Ou seja, o que eu pratico é o que Deus realmente quer. O cristianismo. Ser unicamente e exclusivamente seguidora de Cristo. Os seus mandamentos e ensinamentos. Eu sigo o Evangelho, as boas novas. Eu comecei a ler e a estudar a Bíblia por conta própria. As Escrituras. A Bíblia é o livro mais lido no mundo e o mais verdadeiro e surpreendente, quer concordem ou não. Comecei a fazer imensas pesquisas na internet, a assistir a vídeos que na realidade numas coisas me surpreenderam e em outras não. E de modo geral formulei dentro de mim a verdade, pois Deus nos dá a cada um de nós o Espírito Santo e através dele chegamos à verdadeira fé. Cheguei à mesma conclusão que muitas pessoas e que já há muito eu também sabia através do meu Espírito Santo. Que infelizmente o sistema religioso só serve para nos enganar e manipular. Pelo mesmo motivo de sempre, o poder e o dinheiro, onde Satanás está no controle. Só para terem uma ideia sobre isto, para além de outras coisas que são com certeza do vosso conhecimento, eu em 2015 estive em Hamburgo, na Alemanha, 4 meses a trabalhar, e quando as pessoas que me acolheram, do qual também estarão provavelmente a ouvir este áudio, e o meu sincero agradecimento a eles por tudo que fizeram por mim, quando me foram inscrever na Câmara de Hamburgo para estar legal e poder trabalhar, eles me avisaram para, nos papéis que iria preencher, não mencionar que pratico ou fazia parte de alguma entidade religiosa.
o que não foi mentira, pois estou fora do sistema religioso há muitos anos. Mas caso contrário, eu iria ter que indicar qual a religião que eu faria parte e depois automaticamente, nos meus descontos, seria retirado 10% dos meus ganhos para dizimar a referida igreja, fosse católica, evangélica, enfim, o que fosse. O que é extremamente revoltante. O sistema religioso até acordos tem com o Estado alemão para nos fazer arrancar o nosso dízimo à força. Quem for ignorante e cair na armadilha não tem como voltar atrás. Eu, sinceramente, preferia dar esses 10% a pessoas que realmente sei que deles necessitam. Inclusivamente eu própria, que tive que deixar o meu país e a minha filha, porque estava sem trabalho e me encontrava na necessidade. Sobre o dizimar, quem quiser esclarecimentos à parte, eu poderei explicar sempre, confrontando com as Escrituras, que isso era um direito exclusivo dos levitas, da tribo de Levi, no Antigo Testamento. Mas com a vinda de Cristo, que pertence à tribo de Judá, descendente do maior rei de todos os tempos, Davi, foi uma promessa de Deus a Davi, que Jesus, o Messias seria realmente da tribo dele. Até à chegada de Cristo, isso foi tudo abolido. Mas, conforme disse, não vou aprofundar esse assunto. Se alguém pretender, que me envie mensagem privada para o Messenger, que eu ajudo a chegar à verdade da extinção do dízimo, e que isso é mais uma forma de enganar o povo que não conhece as Escrituras e arrancar o dinheiro aos crentes. Isto tudo para reforçar o que disse anteriormente, que as religiões só foram criadas depois da ascendência de Cristo aos céus pelos homens para poderem extorquir dinheiro e terem poder. E este é um dos motivos que infelizmente leva muitas pessoas a desacreditarem em Deus e em Jesus Cristo, como foi o caso de uma pessoa conhecida que no dia do funeral do pai, na missa do enterro, vieram com a cestinha e lhe pediram um donativo. O que realmente, eu entendo, é muito revoltante. As igrejas não perdem nenhuma oportunidade para extorquir dinheiro ao povo. Nem respeitam sequer o sofrimento das pessoas. Eles não estão nem aí para os sentimentos dos crentes. O que eles querem é encher as igrejas para o dinheiro lá cair. Agora pensem se realmente isso é coisa de Deus ou de Satanás que tentou Jesus Cristo com as riquezas do mundo. Para nosso próprio bem, temos que separar o trigo do joio. Deus e Jesus Cristo nada têm a ver com estes atos, assim como a religião. Até pelo facto de Deus escrever um dos mandamentos para não usarem o nome dele em vão. Por tudo isto e muito mais, eu senti aquela necessidade como uma pessoa que sente a necessidade de se alimentar diariamente. E eu acredito que essa mesma necessidade é a vossa, mesmo aqueles que negam a Deus. Eu sei, dentro do meu coração, que todos, mas todos sem exceção de alguma forma, adorariam alcançar a salvação e a vida eterna, que vai acontecer. Está prometido um novo céu e uma nova terra, e Deus não falha jamais às suas promessas. Acreditem. Foi assim por tudo isto que comecei a minha obra. A procura realmente da verdade. Pois se eu sempre acreditei em Deus e em Jesus para me sentir mais completa na fé em Deus, porque Deus está em Jesus e Jesus está em Deus, como é mencionado em João capítulo 14, verso 10 e 11, eu senti a vontade de saber mais, de procurar a verdade e assim encontrar a verdadeira fé. Porque tudo o que praticamente sabia me foi obrigatoriamente imposto e incutido. E é o que se passa, infelizmente, geração em geração. Se eu tenho um pai ignorante e uma mãe ignorante na fé, ignorante me tornarei. A não ser que eu me esforce a saber mais e a procurar mais. E foi o que aconteceu comigo. E com certeza com muitos de vocês. Nós temos que ter muito cuidado, pois as novas gerações não terão tanta oportunidade de procurar a verdade, que será bem mais curto o tempo para elas. E os e-mails irão desaparecer, irão ser retirados e irão ser manipulados. Por isso, é de uma extrema responsabilidade educar as novas gerações a verdadeira doutrina, a verdadeira fé em Deus, que é o cristianismo. Como sempre ouvi dizer,
Cuidado com os lobos disfarçados de cordeiros, que está na passagem escrita em Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. E como Deus sabe de todas as coisas, as sociedades de hoje nos enganam. Elas só nos enganam. Metem as pessoas, colocam as pessoas dentro do coração e depois nos apunhalam pelas costas. As pessoas só enganam ao próximo, fingindo ser o que não são, para obterem lucros pessoais, para beneficiar-se a elas mesmas. Judas traiu Jesus por moedas. Era seu amigo. Eu dou graças a Deus por colocar sempre uma luz amarela a piscar dentro de mim, alertando o meu Espírito Santo e me dizendo: procura a tua verdade sem que ninguém te induza em erro. Se Deus deixou as Escrituras em Jerusalém e o mundo inteiro as traduziu para a sua língua, então nada melhor que a ler e a estudar e chegar à minha própria verdade, minha, só minha, sem qualquer factor externo a influenciar, ou seja, as doutrinas inventadas por homens. E destaco, nunca foram inventadas por Deus, nem Jesus Cristo. Mais à frente, irei-vos dar os versículos onde podem encontrar na Bíblia que Deus odeia a religião. Sem exceção, ok? Todas. Não há uma única que valha a pena para o nosso Criador. Mas quem quiser continuar a me escutar e depositar um crédito que seja de confiança em mim, vos irei fornecer as ferramentas para essa e outras buscas não menos importantes. Acreditem, o tempo que disponibilizarem a ouvir a minha mensagem, todos os vídeos, PDF e links explicativos de temas como idolatraria e igreja, também 2 links que mostram os símbolos usados pela maçonaria e os Illuminatis, porque muitos que se dizem fiéis de Cristo pertencem também a essas organizações que adoram outros deuses, nomeadamente o Vaticano. Está cheio desses símbolos e é só vocês começarem a prestar atenção. Inclusivamente, um dos vídeos que vos envio, a ex-presidente Dilma do Brasil fala de implementar um chip na mão direita e o vídeo para por breves segundos, por breves instantes, e mostra ela a fazer um símbolo que pertence aos Illuminatis, que algumas pessoas, infelizmente, também o usam inconscientemente, sem saber o seu real significado, que é os 3 6. 666, ou seja, o número 666, que é o número da besta do Apocalipse. Leiam um livro do Apocalipse e irão entender. Estes links, para os que os conhecem, e para ajudar a compreender melhor o que o vídeo que envio do Informante do Vaticano e todo o resto do material de estudo, desde vídeos, passagens, tudo se interliga. Portanto, se dedicarem um pouco do vosso tempo em visualizar os vídeos, ler estes conteúdos, embora um deles é bastante extenso, mas acreditem que vale mesmo a pena ler até ao fim. Pode fazer toda a diferença. Efetuarem a leitura dos capítulos e respectivos versículos dos livros da Bíblia que vos vou indicar em PDF. Todo esse tempo que dedicarem poderá, e sinceramente no meu coração e ao objetivo deste meu trabalho, espero principalmente para aqueles que poderão estar nos caminhos errados, ser o ponto da viragem, e este poderá ser, com certeza, a maior, a mais grandiosa e valiosa viragem nas vossas vidas, transformando-as para todo sempre. Para quem não tem a Bíblia Sagrada, se não quiser gastar dinheiro a comprá-la, existem aplicativos gratuitos no Play Store que os podem baixar, fazer o download, e será uma excelente ferramenta que podem levar para todos os sítios, para todos os lugares, nos vossos tablets e em telemóveis. Já agora faço uma chamada de atenção que as Bíblias Católicas, a Igreja Católica, retirou alguns versículos contidos na Bíblia Sagrada original. Vamos lá imaginar porquê. Mas eu irei escrever alguns dos mesmos que foram retirados. E convido a quem tem Bíblias católicas realmente a confirmar se estão na sua Bíblia ou não. E depois tirem as vossas próprias conclusões. Atenção, que eu não estou aqui para fazer lavagens. Eu só vos quero mostrar os meus pontos de vista. Eu só quero que vocês realmente entendam que cada um de vocês é responsável pela vossa própria vida e não
uma pessoa a querer mandar nas vossas vidas. E vão já perceber. Então, que já entenderam o intuito da minha mensagem e não me querendo tornar massiva, mas ainda há mais que vocês precisam de ouvir. Eu selecionei alguns vídeos, conforme já vos referi, que vos vou mostrar e fazer ver o quanto vocês poderão andar desviados dos caminhos corretos e o quanto o nosso tempo está a esgotar-se. Vou enviar também links, assim como o PDF, em que vos vou deixar a indicação de alguns livros que se encontram na Bíblia e os respectivos capítulos, que aconselho sempre, mas sempre a ler na íntegra, mas fazendo uma chamada de atenção ao verso que realmente mais revela a mensagem em questão. Nesse mesmo PDF vou mostrar alguns dos muitos ao longo da Bíblia que fazem alusão e interligam, mostrando e desmistificando alguns conceitos que eu considero de extrema importância para que de uma vez por todas possam compreender as verdadeiras intenções das mesmas e o seu real significado. E não, ouçam, escutem, e não o que nos querem fazer crer. Primeiro, religião. O que Deus diz sobre a religião? Por exemplo, quem é a igreja? Santuário, templo e casa de Deus. Quem tem o direito ao sacerdócio, que posso já adiantar, que é unicamente Jesus Cristo. Quem são os santos para Deus? Que são os conceitos base com que todas as religiões nos manipulam. Depois de tudo o que ouvirem, de tudo que lerem, meditem e façam uma profunda reflexão. E fica na vossa responsabilidade o critério de decidir o que fazer com as vossas vidas. Mas para aqueles que são pais e têm filhos menores, têm esta responsabilidade em dobro. Talvez agora, para quem me conhece, compreendam também o porquê de não fazer questão nem forçar a minha filha a frequentar a catequese. Eu e o pai da minha filha, ambos tivemos educação católica e havia algumas perguntas por parte da família porque é que a minha filha não era batizada. Então pensámos melhor e decidimos batizar quando ela completou os 3 anos, logo após. Embora eu não fizesse realmente muita questão do batismo, assim como da catequese, até ela ter maturidade suficiente para escolher o seu caminho com relação à sua vida espiritual. Mas lá o acabámos por o fazer e foi um filme, por causa dos padrinhos, e já por aí vimos também a hipocrisia da igreja. Mas não vou contar essa história, pois ficaria muito longo este áudio. Mas quanto a frequentar a catequese, felizmente Deus trabalhou no seu espírito também e fazendo a minha vontade interior, porque Deus trabalha assim. Não só, mas também. Ela própria recusou-se a frequentar, a alegar que no pouco tempo que lá esteve não aprendia nada sobre Jesus. Reparem, uma criança de apenas 6 anos dizendo isto. Preferiu não ir. Então, eu decidi e foi aprendendo comigo. E quanto mais da verdade eu descubro, sinceramente, mais graças a Deus eu dou por isso. É missão de todos os cristãos espalhar o Evangelho. E quanto a mim, eu não quero a responsabilidade de um dia ser julgada por Jesus Cristo. Poderia ter feito mais pelo amor ao meu próximo. Eu já o faço de várias maneiras, esforço-me para isso. Não sou perfeita, obviamente. Todos nós somos pecadores. Mas Deus sabe que sim. Sabe que eu sempre que tenho uma oportunidade, nem que seja com apenas um sorriso, eu tento sempre fazer o que Jesus nos ensinou. Mas há sempre mais que podemos fazer pelo facto, o objetivo deste áudio, e tentar fazer ver a todos vocês para procurarem a verdade e levar este áudio ao maior número de pessoas que conseguir, para evitar que muitas caiam em perdição. Não quero ser acusada que fui inconsequente, imprudente, egoísta, preguiçosa, sem vontade, comodista e pela desculpa de muitos que não gosto de ler, que por acaso até era o meu caso. Não deixem que o vosso Espírito Santo seja substituído por o de outros. Homens, que vós não conheceis verdadeiramente o seu coração, porque ninguém sabe até o coração de cada um, até onde é que vai. Mais uma vez vos digo,
Cuidado com os lobos disfarçados de cordeiros. Então, usem o vosso próprio Espírito Santo para encontrar a vossa verdade. Deus deu entendimento e discernimento a todos nós. E se eu conseguir chegar à verdade, vocês também chegarão. A verdade, à vossa verdade, pois ela é só uma para todos. E eu tenho a certeza que será igual à minha, pois só há um Deus que tem um único Filho, Jesus Cristo, que escolheu o seu povo, a quem chamou de povo santo. Pois a palavra santo significa separado, para os que não sabem. É sempre bom e importante até ter um dicionário bíblico para entendermos bem o que é que cada palavra, o seu real significado. Só assim poderemos realmente entender o seu verdadeiro significado e o que ela quer, na realidade, vos dizer. Por isso, a importância de estudar, procurar. Se não desconhecem uma palavra, até no Google, hoje em dia há ferramentas tão fáceis. Antigamente tínhamos que andar carregados de dicionários, desfolhar até encontrar a palavra. Hoje digitamos no Google, o Google vai logo à Wikipédia, vai aos dicionários formais e informais, dá-nos o significado das palavras. Embora também podem baixar nos aplicativos, também existem dicionários bíblicos. Mas nem é preciso, porque o Google dá sempre as versões de tudo. Aproveitem que hoje tudo está muito mais fácil para nós, mas também não será por muito tempo e irão entender porquê se assistirem a um dos vídeos que eu vos vou enviar também. Então, conforme eu estava a dizer, o povo santo, que significa separado, esse povo abençoado, foram inicialmente os judeus, que estavam separados dos povos das outras nações que adoravam falsos deuses sendo eles pagãos, que eram bezerros, Deus do sol, Deus da lua, entre muitos outros. O povo santo, ou seja, separado de Deus, porque Deus também é santo, porque também está separado dos outros deuses, é a marca que nos distingue, eram todos aqueles judeus que creram e amavam e obedeciam os mandamentos do Altíssimo, até que esse direito de ser povo santo de Deus lhes foi retirado pelo Criador, a partir do momento que veio o tão anunciado e esperado Messias e o condenaram à morte, recusando-se a acreditar que o nosso Rei eterno Jesus Cristo é o Filho único de Deus, em condição humana. Porque Jesus, na sua condição celestial, é o primeiro arcanjo. Arcanjo significa os anjos mais velhos criados por Deus, que são chamados também de seus filhos, filhos de Deus. Está em Gênesis. O arcanjo Micael, ou Miguel, em português, significa semelhante ao Todo-Poderoso. Só o arcanjo Miguel, que muitos de vocês já ouviram falar, é semelhante ao Todo-Poderoso. Ok? Então, conforme eu estava a dizer, foi o arcanjo Miguel que expulsou com seu exército Satanás dos céus. Daí o seu ódio por Cristo. E quando se cumprirem as profecias, da mesma forma que o arcanjo Micael com seu exército expulsou Satanás, da mesma forma Jesus irá batalhar com o seu exército e derrotar para sempre Satanás. Então, a partir daí, os santos de Deus passarão a reinar com Cristo para sempre, formando toda aí a Igreja de Deus, que somos nós, cada um de nós. E Jesus fez isso quando disse a Pedro que nós seríamos cada um a sua igreja, um tijolo, a rocha da sua igreja. O nosso corpo é a única e verdadeira Igreja de Deus. Todos que seguem o cristianismo, todos que são verdadeiramente cristãos, esses sim são a única, a universal, que é o que quer dizer católica, universal e não católica romana, vamos pôr já isso à parte, templos dos santuários, as casas de Deus, porque o seu Espírito Santo está em nós. Deus é santo, conforme já referi. É nosso Senhor Jesus Cristo também. Todos os que têm selo de Cristo, esses são agora e para sempre o povo santo, os verdadeiros santos de Cristo, e não aqueles que dizem que têm que fazer milagres e serem canonizados pelo Vaticano. Que, aliás, já vos posso garantir
que o Vaticano é a grande Babilónia que se refere em Apocalipse. Aliás, a Igreja Má também. Aliás, os santos, como a Virgem Maria, que de nada tem culpa, pastorinhos, Santo António, São Joões, Nossa Senhora, disto e daquilo e por aí vai, são tão santos como nós, que cremos em Cristo, viemos todos à Terra na mesma condição. Viemos do pó, que quer dizer argila, e quando morremos para lá voltamos, para a Terra, para o pó, como está em Cristo, escrito em Gênesis capítulo 3, verso 19. Passo a citar. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Ou, por exemplo, também em Eclesiastes, capítulo 30, verso 20. Reparem bem o que diz. Todos, sem exceção, hein? Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Estes, meus amigos, estes são os santos da Igreja Católica, que morrem da mesma forma como nós, são enterrados como nós e deixam de ouvir, falar, respirar, andar até à segunda vida de Cristo. É a primeira ressurreição. Não há direitos especiais, que aliás irei fazer a referência em Apocalipse 20, verso 4, 6. Há uma passagem que interliga com o que acabei de falar, que ninguém tem direitos especiais. E tenho a certeza que uma grande maioria de vocês desconhecem, mas falarei disso dentro de instantes. Vejam só, quem está em Cristo e o tem verdadeiramente no seu coração, é que chegará a Deus. Em João 14, por exemplo, versículo 6 diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai a Deus, ninguém chega a Deus senão através de Jesus Cristo. Para chegar a Jesus Cristo, para chegarmos a Deus, só precisamos de Jesus e não de outros intermediários como nos querem fazer crer. Então, e para reforçar, em Mateus 10, 33 diz assim: Quem me negar diante dos homens, eu negarei também diante do Pai, que estás nos céus. E atenção, que o diante dos homens eu o negarei também diante do Pai, que está nos céus. Agora, para quem não sabe, o Papa Francisco comunicou, e há um vídeo que prova que é perigoso ter um relacionamento direto com Jesus Cristo. Outros vídeos dizem que Jesus é filho de Lúcifer. Isto foi dito numa missa realizada no Vaticano. Diz também que Jesus pecou. Vejam bem, Jesus pecou afirmando que nada da Bíblia diz a respeito, nada está escrito nas Escrituras, mas que ele próprio conclui. Vejam bem, meus irmãos, abram os vossos olhos, vejam bem a descaradez deste homem, que Jesus desobedeceu aos pais terrenos e então lhes pediu perdão. Assim, sinceramente, isto é um atentado à minha inteligência. Isto é de loucos. O problema é que muitos de vocês desconhecem esses depoimentos. Então podemos concluir pelas palavras do Papa Francisco que Jesus não pode ser o verdadeiro Filho de Deus sem pecado, puro. Mas curioso, que tudo o que eu li sobre Jesus, e eu li, ninguém me mostrou, eu li, eu estudei, diz precisamente o contrário. Quem está a falar a verdade? Jesus ou um simples humano com fraquezas, como é também o Papa Francisco? É por isto que este homem também anda a dizer aos jovens que a Bíblia é um livro perigoso. Isto é para que as novas gerações não descubram a verdade. E até já escreveram um livro para esses mesmos jovens, para substituir a Bíblia. Segue o vídeo sobre este assunto. Assistam. Sinceramente, este homem é um grande blasfemador. Ao contrário do Papa, que diz que quer promover a paz ao mundo, alegando o amor, o próprio Jesus diz que na sua segunda vinda ele virá trazer a espada. E por que será? Pensem. Esta frase encontra-se em Mateus 10, 34. É só lá irem confirmar. Portanto, muito cuidado e não confundam as coisas. Vejam e ouçam bem
tudo aquilo que os líderes religiosos andam a dizer por aí. E quais serão, de facto, as suas verdadeiras intenções? Está tudo na net. É só pesquisar e comparar com as Escrituras. Deus é muito claro em Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos, estou a citar, mas quanto aos tímidos, atenção, faço aqui uma abertura de parênteses, atenção que tímido, na Bíblia significa aqueles que são medrosos ou que aqueles que não significa aqueles que são medrosos ou que duvidam e questionam a sua fé, mas são sim aqueles que deixam de seguir a Deus, que são os que não são suficientemente corajosos para se posicionarem ao lado de Cristo, nem são humildes o suficiente para aceitar a sua autoridade sobre a sua vida. Então, aos tímidos, aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Já agora explico também que abomináveis para Deus são todos aqueles que praticam homossexualidade, prostituição, adultério, que praticam canibalismo, os que praticam o ódio, os perversos, os que não querem ouvir a lei de Deus, os homens arrogantes, os injustos, etc, etc. Mas os que tiverem tempo de se arrependerem e se converterem a Cristo, antes que se cumpram as profecias, terão o seu perdão e misericórdia. Por esse mesmo facto, Ele morreu na cruz por nós, para levar os nossos pecados passados, presentes e futuros. Apocalipse 1:3 diz: Bem-aventurado que lê e guarda as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos em Cristo, amigos, vocês também são a minha família. Alguns de sangue, alguns em Cristo. Somos todos a mesma família. Eu quero e desejo o melhor para vocês. Acordem enquanto há tempo. Esta é a maior prova de amor que vos posso oferecer, vos alertando para tudo isto. E agora vou também fazer a interligação de há pouco sobre os santos católicos não terem direitos especiais para Jesus Cristo e Deus Nosso Senhor, com em relação a todos os verdadeiros cristãos. Somos todos santos, somos todos irmãos. Marcos 3, verso de 31 a 35. Fala da seguinte passagem que muitos desconhecem e é muito interessante, pondo por terra todas as crenças em Nossa Senhora de Fátima. Chegaram então seus irmãos e a sua mãe e, estando de fora, mandaram-nos chamar Jesus. E a multidão estava sentada ao redor dele, Jesus, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele, Jesus, lhe respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? Provavelmente não foi com esta voz, mas pronto. E olhando ao redor para os que estavam assentados junto deles, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Eu repito, eu tenho que repetir isto, desculpem. Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Jesus respondeu-lhes, dizendo: Quem é a minha mãe? Quem é meus irmãos? E olhando aos redores para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Reflitam. Curiosamente, estes versículos foram retirados da Bíblia Católica. Agora pensem o porquê. Logo, um versículo tão importante quanto este, o qual Jesus escreve qual é a sua verdadeira família, que são os verdadeiros santos de Deus, somos todos iguais aos olhos e coração do nosso amoroso Jesus Cristo. Não há direitos especiais para aqueles que dele são. Abram as vossas mentes, os vossos corações e vejam, procurem a verdade.
Não vos deixeis enganar pelos lobos disfarçados de cordeiros. Em Apocalipse 22, capítulo 22, de 18 a 19, diz: a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, e atenção, abro aqui novamente um parênteses, que isto se refere também a toda a Bíblia, não só ao livro específico de Apocalipse. Testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Em Deuteronômio capítulo 4, verso 2 diz: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Existem muitos outros mais versículos alusivos a estas passagens, a este mandamento de Deus, mas isto são apenas 2 exemplos de muitos que se encontrarão ao longo da Bíblia. Portanto, se tudo que disserem que pode ter sido adulterado, por aqui verão o que é que vai calhar a essas pessoas que adulteraram, que acrescentaram, que retiraram o que Deus expressamente mandou escrever nas Sagradas Escrituras. Agora, reflitam. Deus ainda nos manda sair da igreja má. Deus manda-nos sair da igreja má. Para que não façamos parte dos pecados. Para não fazermos parte dos seus pecados e sermos condenados por isso. Pois, como diz o velho ditado, tanto é ladrão o que rouba como o que fica à porta. Em Apocalipse 18, verso 4, diz assim: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e não incorras nas pragas dela. É só vocês verem quem é que é a igreja má, a igreja prostituta, a meretriz, conforme fala na Bíblia, que é a grande Babilónia. Está lá tudo escrito, não estou a inventar nada. Isto tem a ver com a nova ordem mundial. As religiões vão se juntar com os governos políticos. Deus também odeia a política. Dinheiro, poder são coisas de Deus. Jesus Cristo expulsou os mercadores que estavam a fazer negócio em Jerusalém, que era a casa do Senhor, onde o seu povo santo habitava. Essa sim foi a primeira casa do Senhor, Jerusalém. João, capítulo 2, verso 16. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa do meu pai casa de comércio. Tirai daqui. Tirai estes que estão aqui a fazer da casa do meu pai a casa de comércio. Agora vejam o que se faz dentro das alegadas casas de Deus, das igrejas que andam por aí. É puro comércio, irmãos. E agora com esta nova ordem mundial que está a preparar juntar os poderes políticos e juntar várias religiões que muitas nada têm a ver com o cristianismo, pois adoram outros deuses pagãos. Isto é uma grande heresia. E qual é a desculpa? O amor. Mas atenção, porque o amor não é justificação para tudo. Porque há quem ame e maltrate. Há quem ame e eu fui maltratada. Eu sei do que estou a falar, ok? Isso não é amor. Pensem. E transportem para a vossa própria realidade, para aquilo que vivemos. Que o amor não pode, a palavra amor, não pode justificar tudo. Senão não haveria tantos divórcios conforme há. Não haveria tanta violência doméstica conforme há em nome do amor. Amigos, acordem, por favor. Agora vejam o que se faz dentro das alegadas casas de Deus e reflitam realmente para vocês se não tem a ver com isto, as atuais. Isto é de loucos. Nos vídeos no melhor irão entender. Deus sabe o futuro e nos revela tudo. Deus ainda foi tão amoroso que nos revelou. Agora cabe a nós fazer essa busca. Cabe a nós realmente se queremos saber a verdade ou se queremos ser enganados e um dia então sermos condenados.
Em Apocalipse, refere-se à Grande Babilónia, conforme eu já vos disse, à Igreja Católica Romana. Porque esta ordem mundial, esta nova igreja, que será liderada pela Igreja Católica Romana. Saiam dos sistemas religiosos o quanto antes para não participarem disto. Deus não tolera quem sabe da verdade e a ignora. E ignora também os seus mandamentos. E esse é o mandamento de Deus e o meu conselho também de coração. Abandonem o quanto antes a religião criada por homens e, mais uma vez, procurem ser verdadeiros cristãos. Aprendam a vossa verdade. A vinda de Cristo está próxima e Ele adverte-nos para que estejamos preparados, pois Ele virá como um ladrão, sem hora e sem dia marcada. E para o nosso próprio bem é bom que estejamos preparados, porque senão as consequências poderão ser muito dolorosas. Leiam Mateus capítulo 24, 36 a 44. Para terminar este áudio, antes de mais, quero desejar de coração que, de alguma forma, que o Senhor Deus Jeová, Javé, que são tudo formas de pronunciar o nome do Altíssimo, que me deu a oportunidade e a bênção de fazer esta singela obra, possa de alguma forma trabalhar em vossos Espíritos Santos e que vos possa guiar nos verdadeiros ensinamentos e dos caminhos da verdadeira fé. Amém. Quero-vos também dizer que a Bíblia que estudo é da Almeida versão corrigida e de aplicação pessoal, que também se encontra disponível em PDF, gratuitamente, do qual poderei indicar o site se alguém pretender. Também, se algum de vocês que me ouvem quiserem a minha ajuda, algum esclarecimento, é só me enviarem mensagens privadas que eu responderei com a maior brevidade possível. Quem desejar repassar o meu áudio e todo o material de ajuda que enviei, ou vou enviar, tem a minha benção para o fazer. E vamos sim fazer uma corrente e fazer obras para o Senhor, e não para Satanás. Estarei para vocês como Jesus Cristo está para nós. Que se faça luz nas vossas vidas, que são tão preciosas para o nosso Deus de amor, que nos criou e que nos salvou da morte eterna. E ao contrário do que muitos possam pensar, Deus não tem qualquer alegria ou felicidade em aniquilar a sua própria criação. Podemos nos tornar seus filhos e inverter a situação aceitando Cristo em nossos corações e em nossas vidas, pedindo-lhe perdão e convertemos-nos ao cristianismo e à verdadeira fé. Façamos todos parte e sejamos as rochas, as pedras da Igreja de Deus, onde a primeira começou em Cristo. Mas quem assim não escolher, como um Deus de justiça que Ele é, e do qual este Deus justo, que é bastante relatado em todo o Antigo Testamento, Jesus Cristo terá de nos considerar à segunda morte. E diz em Apocalipse 22:13, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. De facto, se continuarmos pecando depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifícios que nos possam tirar nossos pecados. Fica apenas uma terrível espera do julgamento do ardor de um fogo para devorar os rebeldes. Hebreus 10, verso 26 e 27. Irmãos, fiquem no amor de Cristo e que Deus abençoe e tenha misericórdia de todos nós. Amém.